Temos novas informações sobre Vingadores Doomsday e principalmente sobre as equipes que estão sendo formadas fora das telonas, tá? Então, vamos falar sobre isso hoje e ver algumas respostas das perguntas que todos estamos se fazendo, né? Bom, vamos lá. Hoje o vídeo é o seguinte, rapaziada. O The Cosmic Circus, o Alex Perez do The Cosmic Circus, respondeu várias perguntas dos seus assinantes, dos seus seguidores lá no Discord, tá? Ele e a Lizzie, a Colina Lizzie, eles respondem diariamente, respondem semanalmente, eu não sei. Eles fazem uma pergunta e resposta. As pessoas mandam as perguntas e eles respondem direto no site do The Cosmic Circus, tá? Bom, vamos lá falar sobre Doomsday, tá? Ele respondeu algumas coisas sobre Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Mas antes, deixa eu falar com você aí rapidinho, tá? Um recado rápido. Primeiro link da descrição é o meu Telegram, tá, rapaziada? O Telegram das camisetas de cultura pop. Eu criei esse Telegram para vocês que me perguntam direto nas lives ou nos vídeos onde você comprou essa camiseta, onde você comprou camisetas relacionadas à cultura pop, né? Então, todas as camisetas relacionadas à cultura pop que eu achar, eu vou mandar o link por lá, tá? Para vocês possam comprar e assistir, por exemplo, o Quarteto Fantástico com uma camiseta do Quarteto Fantástico, tá? Assim como eu fui assistir Deadpool e Wolverine, comprei uma camiseta irada, eu vou mandar ela lá também para vocês. Então, fiquem ligados, eu tô mandando tudo lá. Já mandei de Quarteto Fantástico, já mandei de Homem-Aranha, já mandei de Venom. Os melhores preços que eu encontrar eu vou mandar por lá e as melhores camisetas também. Então, fica ligado. Já entra lá e se você gostar de alguma, compra e depois me agradece. Beleza, rapaziada? Vamos voltar pro vídeo. Bom, vamos lá. As perguntas de Vingadores Doomsday. Aqui tá traduzido já, tá? Então tá Apocalíptico e Guerras Secretas. O Maglor perguntou o seguinte. Oi, Alex. A Latvéria será apresentada de alguma forma nos próximos filmes? E ele respondeu sim. Isso já era algo esperado por ter o Dr. Destino e ter a Latvéria é uma consequência, né? O iCast05 perguntou: Olá, Alex e Lizzie. Obrigado, como sempre, por encontrar tempo para fazer isso, para nos responder. Você poderia elaborar sobre os Illuminatis multiversais que você provocou alguns meses atrás? Olha só, os Illuminatis multiversais. Ele respondeu: Claro, então, havia uma ideia para unir algumas mentes mais brilhantes do multiverso para impedir que as incursões acontecessem. Teria espelhado, de certa forma, a formação dos Illuminatis da Marvel Comics, ou seja, os Illuminatis originais, como eu falei, inclusive, no vídeo de o que poderia acontecer em Vingadores Doomsday. Caso você não viu, foi o Fala KMN da semana passada, tá? Eu falei sobre isso e que tinha aí os Illuminatis, como eles poderiam intervir e ajudar. E eu falei que eu achava que seria o momento para colocar os Illuminatis originais. E olha o que o Alex Perez fala aqui. Mas teria envolvido diferentes personagens de diferentes universos. Ou seja, a primeira ideia era fazer os Illuminatis da Marvel Comics, dos quadrinhos. E de alguma forma ou outra tivemos experiência ou estudamos com o multiverso. Ou seja, eles querem colocar e eles mudaram a perspectiva de, em vez de colocar os originais, colocar personagens que têm envolvimento com o multiverso direto. Olha só, eu tinha ouvido os nomes do Stephen Strange, do 66, o Doutor Estranho, Reed Richards, do Pedro Pascal, que vai estudar o multiverso, Charles Xavier e o Fera do universo final de The Marvels, lá aquele que a Monica Rambeau está presa. E o que veremos mais nas incursões com o 66, ou seja, personagens ligados diretos ao multiverso serão os Illuminatis do multiverso. E olha esse final. Eu até ouvi mencionar Miguel O'Hara em um ponto de Across the Spider-Verse, mas duvido que isso dê certo. Seria legal, mas parece que não vai dar. Bom, mas mais uma vez, resumindo isso aqui, tá? A Marvel, teoricamente, pelo que o Alex Perez falou aqui, eles queriam fazer os Illuminatis originais. Professor Xavier, Pantera Negra, Reed Richards, Homem de Ferro. Lembra que eu falei isso no Fala KMN passado? Poderia ser um dos papéis do Robert Downey Jr. no filme, um dos vários que ele deve interpretar. Mas a Marvel mudou de ideia, em vez de fazer os originais, irão fazer os Illuminatis multiversais, ou seja, personagens que têm ligação direta com o multiverso.
tá? Bom, vamos continuar aqui. O iCast05 perguntou também: você já ouviu algum boato interessante sobre a escalação da equipe do Destino em Vingadores Doomsday? E ele respondeu sim, e já os conhecemos. O que eu pensei aqui nesse momento? Já os conhecemos. Talvez ele esteja falando das imagens conceituais que vazaram. Porque lá a gente tem alguns Vingadores, alguns personagens trabalhando pro Destino. E Helena Belova, pelo que parecia, né? Aí na outra imagem parecia a própria Sue Storm. Também parecia o Doutor Estranho sendo um súdito ali do rei Doutor Destino. Então, talvez seja isso que ele diga, já os conhecemos. Né? Então, sim, o Doutor Destino terá uma equipe do lado dele. E vai ser do caramba, vai ser legal demais. E a gente já conheceu. Comenta aí, quem que você acha que é? O Red Gaia dos 2010 falou o seguinte, e essa é a pergunta-chave desse vídeo, tá? Com o Doomsday tendo várias equipes de Vingadores, onde Wong, Bruce, Carol e Shang-Chi se encaixam? Eles farão parte dos Vingadores de Sam ou de outra equipe separada? E o Alex falou, parte do Sam, ou seja, Wong, o Mago Supremo, Bruce Banner, o Hulk, Carol Danvers, a Capitã Marvel e Shang-Chi farão parte da equipe do Capitão América Sam Wilson. Completando essa pergunta, a Chance 32252 perguntou o seguinte: olá Alex, você confirmou que o Sam já montou a equipe fora da tela. Com isso dito, quem serão os membros dessa equipe? E o Alex Pérez colocou: no momento, a equipe dos Vingadores é a seguinte: Joaquim Torres, o Falcão, que já foi confirmado, né? O Sam chama ele no final de Capitão América. Capitã Marvel, Bruce Banner, Wong e Shang-Chi são os que oficialmente fazem parte da equipe. Ouvi dizer que eles podem recrutar a Mulher Hulk também, o que faria total sentido. Sabe por quê? Além de ser prima do Hulk, ela poderia defender os Vingadores no trâmite legal contra os novos Vingadores. O que eu falei, rapaziada, foi o que eu falei no último Fala KMN. A Mulher Hulk defendendo uma parte ou outra seria incrível. E aí, óbvio que o Sam Wilson, por ter o Hulk no seu time, vai falar, ó, liga pra sua prima lá. Ela também é super heroína, mas ela é uma, né? Ela é a advogada Mulher Hulk. Liga pra ela tomar conta dos trâmites jurídicos e já fazer parte da equipe, porque ela é super poderosa também. Bom, e a pergunta continua aqui, tá? Com Shuri sendo a Pantera Negra e o BP desempenhando um grande papel nos quadrinhos durante os eventos de Guerras Secretas, quão grande é o papel da Shuri em Doomsday e Guerras Secretas? E o Alex Pérez respondeu o seguinte: olha só o que ele falou da Shuri, hein? É uma pergunta injusta de se responder nessa fase do jogo, porque na verdade os russos tentam adaptar sua história para garantir que cada personagem tenha seu momento de brilhar, ou desempenhar o papel que devem desempenhar, cada um permitindo que a história geral progrida. Portanto, não acho que seja uma avaliação justa dizer o quão grande é o papel de um personagem. No entanto, o que podem fazer? Provavelmente entrem em contato com o Namor e tragam-o para a história. Então, não sabe-se e não é justo falar qual que é o papel de um ou outro personagem agora, porque realmente as gravações estão em curso e os russos têm essa missão dura de se fazer: encaixar milhares de personagens em um filme e fazer com que cada um tenha o seu momento. Então, uma personagem tão importante como foi a pergunta, o Pantera Negra, o Black Panther foi importante em Guerras Secretas, ele é um dos Illuminati. Será que a Shuri vai desempenhar esse papel, já que ela é a Pantera Negra? Os irmãos russos têm essa missão de colocar a Pantera Negra, que já substitui e já vem de um legado gigante, em uma parte do filme em que ela faça sentido e que ela seja importante, que tenha o seu momento. Assim como eles fizeram com o próprio Pantera Negra e Wakanda, principalmente em Guerra Infinita e Ultimato também. Eles souberam dosar ali, óbvio que tiveram grande impacto pela luta final de Guerra Infinita, por exemplo, sem Wakanda, mas em Ultimato ele teve um papel um pouco menor comparado a outro filme, mas também com importância. Então, é difícil se falar isso agora,
tá? É difícil. Agora falando de Loki e Sylvie, tá? Uma seguidor perguntou o seguinte: Oi Alex, um pouco sobre o papel de Loki e Sylvie em Doomsday e Guerras Secretas. Alguma coisa sobre o papel do Strange/Clea também em Doomsday e Guerras Secretas? E ele falou, infelizmente, não. Então não tem nenhuma informação sobre Loki nem Sylvie e nem Clea e Doutor Estranho em Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Fazendo uma teoria aqui, a Clea pode ser uma das Illuminati também, já que ela e o Doutor Estranho estão ligados diretamente com o multiverso. A Sylvie e o Loki também com essa importância, acho que até mais importante do que o Doutor Estranho e a Clea, né? Outra pergunta é a seguinte: você espera mais notícias sobre o elenco de Doomsday, fora as negociações para descobrir as coisas da Marvel antes da San Diego Comic Con? Ou seja, você acha que vai ter algum anúncio antes da San Diego Comic Con de algum ator ou atriz que esteja no papel? E ele respondeu, acho que sim. Ou seja, vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado que pode ter anúncio antes da San Diego Comic Con. E para você ficar ligado em tudo, já se inscreve, ativa o sininho que quando sair alguma coisa, se sair alguma coisa antes da San Diego Comic Con, você acha e você encontra aqui nesse canal. A Vicky pergunta o seguinte: Doomsday e Guerras Secretas, alguns desses projetos trará de volta o antigo Quarteto Fantástico, o antigo Homem-Aranha antes de Tobey Maguire, ou personagens de fora do CM que tiveram shows ou pequenos projetos? E o Alex Pérez responde sim. E eu acho que sim, ele tá falando aqui só do Quarteto Fantástico, tá? Outros personagens que tiveram shows pequenos ou projetos, como, sei lá, Cloak and Dagger, por exemplo, uma série que da época da Hulu que pouca gente viu, ou o próprio Quarteto Fantástico dos anos 2000, eu acho que ele tá falando principalmente desses, tá? O Quarteto Fantástico dos anos 2000 deve retornar em Guerra Secreta, se eu pudesse chutar. Eu acho que em Vingadores Doomsday, eu acho que não, tá? Mas ele falou que tem essa possibilidade. E a última pergunta também da Vicky: você acha que pós-Guerras Secretas veremos projetos de invasão secreta sendo corrigidos, dando uma versão adequada a eles? E ele falou absolutamente não. A Marvel não volta atrás, não gosta de remoer, não gosta de refazer as coisas que deram errado. Não gostam de mexer no que deu errado. Então, é isso. Não teremos invasão secreta pós-Vingadores Guerras Secretas. Bom, num todo aqui, o que a gente pode tirar? Uma equipe formada de Vingadores, pelo que parece, e a Marvel adaptando Illuminatis multiversais. Basicamente é isso que podemos tirar dessa pergunta e respostas do Alex Pérez no The Cosmic Circles. Bom, se você quiser acrescentar alguma coisa, se você acha que faltou alguma coisa, se você tem alguma teoria do que pode acontecer, do que pode somar de tudo isso, deixa nos comentários, coloca a sua opinião. Eu acho que muita dessas coisas aqui tá acertada, eu acho que muitas dessas coisas aqui devem acontecer. Era algo que a gente já teorizava, a gente já falava que poderia acontecer, e agora um insider aí muito respeitado e muito grande vem confirmando essas teorias da nossa cabeça. E pelo que parece, vai acontecer. Bom, comenta aí se você gostou, comenta se você não gostou, comenta o que você adicionaria, o que você tiraria desses vazamentos aí que ele trouxe pra gente. E é isso, deixa o like se você curtiu, qualquer novidade eu trago pra vocês, então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo desse vídeo, beleza? Link do Telegram, mais uma vez aí, primeiro link da descrição, entra lá e compre a sua camiseta da sua equipe ou do seu herói favorito, beleza? É isso, rapaziada, muito obrigado a você que me achou até aqui, valeu, falou, até a próxima.